E aí, galera, como é que vocês estão? Animados? Muito animada aqui de Curitiba! Aqui da aí, Setúbal, Tchê? Portugal. Como é que estão? Boa noite a Oh, todos. boa Boa noite, noite, pessoal. boa tarde a todos animados. Olá, olá, olá. Muito animado. Hoje estamos aqui para fazer um podcast incrível com duas pessoas fantásticas, duas pessoas que fazem parte da minha vida, tá? O Conde, que é meu melhor amigo de infância, de todas as vidas. Se um dia ele abrir a boca e contar o que ele sabe sobre mim, eu estou acabado. Estou escrevendo um livro. Estou desgraçado, tá? Eu e o Conde, nós andamos na faculdade juntos, entramos na Herbalife praticamente juntos, traduzimos o material para português juntos, tiramos xerox juntos, fotocópias, para quem não sabe o que é xerox. E a Chile faz parte também do nosso time no Brasil desde sempre. Quantos anos você está na Herbalife, Chile? 23 anos. 23 anos. Ninguém diria. Membros da equipe internacional de milionários. Então, primeiro eu quero agradecer muito o facto de vocês aceitarem o convite. Eu jamais conseguiria fazer esses podcasts sozinho. Acho que a gente tem que ter alguém que nos ajuda a fazer, gente que tem outra perspectiva. Então, eu estou muito entusiasmado de ter vocês aqui. Não conheço ninguém na Herbalife que seja mais espirituoso, mais engraçado, mais divertido do que eu. Não, desculpa, do que o Conde, né? E realmente o Conde é um cara sensacional. Você não consegue ficar perto do Conde sem estar rindo, sem estar divertido. Então, Chile, acho que nós vamos nos divertir muito. Até porque nós fazemos esse podcast. Por quê? Por que nós fazemos esse podcast, Chile? Porque é muito divertido, é fantástico. Eu pensei que fosse pela desinformação. Conde, é informação. Ai, desculpa, já estou Conde, tu é português, Conde. Vamos começar a traduzir o português aqui. O Conde vai ser demitido no primeiro podcast. Lógico. Desinformação. Tu vai ver quando eu abrir a boca. O Conde, já estás com os corninhos ali um bocadinho acima. Está quase. Olha, é o entusiasmo. Eu só quero dizer, Conde, que isto aqui vai ser mais ou menos como aquele evento que nós fizemos em Fátima, que acho que 20 minutos depois de começar o evento eu achei que a gente já não ia conseguir avançar, que íamos ser expulsos de lá. Vai ser a mesma coisa. Nossa, houve então, milagre pessoal, nesse dia. Vamos lá então conversar um bocadinho, saber quais são as novidades. Tens algumas atualidades? Eu sei que tu não gostas de futebol, eu também não. Nada. Essas coisas, nós não ligamos para isso. Nada, e Portugal tem três equipas de futebol, que são grandes, que é o Porto, o Benfica e o Sporting. E eu queria saber como é que está, porque eu não estou a acompanhar isso, tá? Quer dizer, grandes é só uma, não é? Já tem um sportinguista aqui na chamada aqui a querer te agradar, que eu não acho nada engraçado, mas tudo bem. Claro, os fãs seguem os fãs, é impressionante. É impressionante. Mas diz-me lá então, parece que quem é que está à frente do campeonato? Primeiro tudo, que essa é a única coisa que me interessa. Bom, o mesmo de sempre, é o Sporting e o Porto, vá. O Porto está à frente. Tem mais um golo. Ok, está bem, pronto, é o Porto. Mas conta-me lá então quais foram as novidades do futebol aí de Portugal desta semana que eu não assisti. Olha, dentro do normal, o Sporting teve uma vitória tranquila, o Porto fez a remontada lá com o Guimarães, aquele teve mal, mas depois fez a remontada, mas agora a distinção, o destaque mesmo é o Benfica, que goleou de uma maneira incrível o Belém por 7-0, aliás. Uau! 7-0? 7-0, foi uma coisa impressionante, foi a goleada do ano. Esse Benfica está a jogar muito, esse Benfica joga muito. Bom, na realidade, os do Belém só eram 9. Espera. Os do Belenenses jogaram só com 9 jogadores? Não tinham mais jogadores, estava por causa do Covid. Por causa do Covid, só tinham 9. Dos 9, 2 eram guarda-redes e 6 nunca tinham jogado na primeira divisão. Portanto, aquilo foi um jogo tremendo. Então era uma equipa, praticamente uma equipa da Champions, da Euro Champions, né? Foi. Tu já estás a dizer mal do Benfica. O Benfica teve uma noite gloriosa. O Benfica. As pessoas estão sempre a dizer mal do Benfica. O Benfica está a jogar muito. Aliás, vamos ver agora este fim de semana. Vai haver o clássico Benfica-Sporting. E metade do Sporting também já está. Eu como gosto muito do Benfica e também gosto muito do Sporting, eu acho que para se empatarem, para mim, pronto, já não quero me chatear com ninguém. Compreendo perfeitamente. Se vocês empatarem, já vai ficar muito bom. Chile, alguma novidade aqui no Brasil, lá para as tuas Curitibas? Pois é, aqui no Brasil, aqui para Curitiba é frio, calor e faz chuva e faz sol, tudo no mesmo dia. E a gente está aqui, né, com o nosso
antigo ministro, agora lançado candidato a presidente, ele é curitibano, o tal do Sérgio Moro, não sei se você já ouviu falar, e está uma polvorosa aqui, o pessoal está assim, agora e tal, e será que é uma boa, e será que não é? Então a política sempre vai ser uma grande incógnita, né? A gente não tem como... É verdade. Não se sabe o que tem por trás nunca, na verdade. A gente é uma bolinha de cristal. Só eles sabem. Olha, vamos então começar o nosso podcast hoje. Estamos animados, já temos 7 minutos e vamos começar então com chamar ele aqui. Chile, tu conheceu o nosso convidado especial há quanto tempo? Tu lembra, não? Eu conheço ele há 20 anos. Não. O Conde falou para mim que conhece ele há praticamente 30 minutos, que foi quando a gente começou a pré-chamada. Está quase nos 30 minutos. Eu conheço ele desde que ele ainda estava vendendo as últimas balas. O cara que era bala, o cara é polícia. Sim, quer dizer, não. Espera um pouquinho. Deixa ele explicar. Deixa eu explicar que é melhor. Então, ajudem-me a receber membro da equipe internacional de presidentes, nosso grande amigo Darley Bortolé. Seja muito bem-vindo, Darley. Ô, Conde, e aí, galera? Bate palma. Ô, Darley, seja muito bem-vindo. Finalmente a gente consegue entrevistar aqui o Darley top das galáxias, o Darley que a gente... escuta sendo um dos caras que mais trabalha nesse país da Herbalife. Então, Darley, seja muito bem-vindo. Você está onde nesse momento? Eu estou na minha casa aqui em Erechim, Rio Grande do Sul. Erechim, Rio Grande do Sul. O Conde queria saber onde é que era Erechim. Ele quer saber onde é que é Erechim, porque lá não tem Google Maps para saber onde é que ela é. Não tem esse nome tão pouco no Google. Erechim. Não tem Erechim. Então, Darley, conta-nos tudo, não nos esconda nada, queremos saber como foi tua história, como é que tu começou na Herbalife. Há 22 anos atrás, praticamente. Bom, Pedro, antes de mais nada, para mim, eu quero só dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês. É uma honra ser convidado por você, a gente sabe da tua liderança, né, e tudo mais. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar aqui compartilhando, tá? E, lógico, tudo que eu puder hoje não esconder nada mesmo aqui, né? Então, eu espero que, se eu esconder hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia que a gente vai saber tudo da história. Hoje nós vamos desmascarar o Alderi aqui. Hoje a verdadeira face do Alderi. Na realidade, o que é que você é do Alderi? Você é o quê? Eu sou cunhado dele, ele é casado com a minha irmã. Então, ele que pegou sua irmã. Tá, até ele merece. Que pegou. Merece você escrache ele. Então, por isso que hoje eu vou esculachar também, ele. Cunhado, se fosse bom, não começava com essas letras. Exatamente. Então, tá então tudo certo. Conde, eu ouvi você falando, eu não te conheço mesmo, pessoalmente eu nunca tive contigo, e espero que a gente não perde nada. Não perde grande coisa. Mas o Pedro Cardoso, em tudo que é evento, ele sempre falou no teu nome, e sempre contou do teu exemplo. Não, mas não era ele, era meu cão, meu cachorro. Meu cachorro bom, também então pode ser. O Pedro gosta tanto dos amigos que bota nome de cão dos amigos, entendeu? Exato. Então, tem sempre os amigos por perto. Eu tinha 2 labradores, um chamava Conde e o outro chamava Vasco. Os dois distribuidores, os 2 primeira linha. Não, 2 amigos, não tem nada a ver, são amigos. Tá certo. Antes de serem distribuidor, já eram meus amigos muitos anos antes. Isso. E a Chile para mim é uma honra poder estar aqui junto contigo nessa sala. A Chile eu conheço desde que eu entrei na Herbalife, a gente sempre... A honra é minha. Você é uma liderança forte, um exemplo. No início, quando comecei na Herbalife, a gente ia nos eventos de Curitiba e tal, a gente sempre lembra dos teus treinamentos, então para mim é uma satisfação muito grande. Então, assim, Pedro, eu espero que também vocês façam as perguntas que devam fazer aí e tal, mas eu vou compartilhar com vocês exatamente desde quando eu comecei na Herbalife, tá? Então, eu sou filho de agricultor, eu trabalhei na roça, eu sou lá da roça, eu sempre digo assim,
Eu saí da roça, mas a roça ainda não saiu de mim. Às vezes em quando eu dou uma enroscada nela. Então eu sou filho de agricultor, trabalhei na roça. Da roça eu fui trabalhar num supermercado, né? E do supermercado eu fui trabalhar de vendedor de balas, tá? Mas não é balas de... Não é balas de revólver, não. É bala, cara, doces. Deixa eu explicar, Darley. Deixa eu explicar o Conde, porque o Conde, além de ser português, é o Conde, né? Então, o Conde. Bala. Manda bala. Bala é rebuçados. Nossa, é quando você junta Brasil e bala na mesma conversa, a coisa pode ser complicada. Rebuçados. Okay. Melhorou. Então, eu fui vendedor de balas por 12 anos. Inclusive, Pedro, na época que eu trabalhava no supermercado, quem me convidou para ir vender balas foi o Alderi. O Alderi que me recrutou, porque o Alderi era vendedor de balas. O Alderi vendia balas aqui numa fábrica de balas aqui de Erechim. Já estamos descobrindo coisa. Ele fala que é professor, fala que é... Mas também. Aí depois ele largou e foi ser professor. Aí ele me convidou para mim, e aí eu fui fazer uma entrevista na fábrica, e 15 dias depois me convidaram e eu comecei a vender bala. Vendi bala por 12 anos, tá? E foi nessa época que, 12 anos, trabalhando, vendendo bala, na época daí eu já tinha casado, nós estávamos juntos, eu e a minha esposa hoje, a Ariana. A Ariana era professora, pós-graduada, concursada, e ganhava R$872 no ano de 2000, quando a gente começou a fazer a Herbalife. Porém, não foi assim, né? Porque a Herbalife foi apresentada para mim em 1997 pelo Alderi. O Alderi, antes da Herbalife, ele já tinha entrado em outros marketings, tá? Que não vem aqui falar nome nenhum, mas ele Claro que vem, claro que eu quero saber. Tu acha que eu não quero saber onde é que ele andou? Tá louco? Já começou a encrencar. A gente quer saber tudo do Alderi, né? Danou-se agora, Tu acha que a gente chamou aqui para saber alguma coisa tua? Não, é que a gente quer do Alderi mesmo. Ele tinha entrado na época, porque assim, quando uma pessoa entra nesses marketing... Tu não precisa dizer o nome inteiro, mas só precisa dizer a primeira letra que a gente já sabe o resto. Então, né? Mas enfim, ele entrou na Dita Emo no início, e aí ele ficou lá e convidou todo mundo e tal. Só que eu esperava ele ganhar dinheiro. E ele não ganhou dinheiro, só levou, né? Só tomou fumo naquela época. E depois de um tempo ele já tinha entrado numa outra, uma empresa aqui de Santa Catarina, Pedro, perto de Florianópolis, de Taió, o Timbó, Santa Catarina. Era uma tal de... como é que era o nome? Mas era uma empresa de marketing também, multinível, tá? E era tão importante que você nem lembra o nome. Nem lembro. Não, portanto que nem existe mais, entendeu? Nem existe mais. E aliás, a maioria não existe mais. Exato. A maioria não sobrevive 3 anos, 4 anos. Exato. E aí ele me convidava, e quando ele me convidou para a Herbalife em 1997, eu disse, mas largue mão disso aí, cara, pelo amor de Deus. Na época ele era vendedor de bala, eu era vendedor de bala, eu continuei vendendo bala, e ele já era professor, daí ele tinha casado com a minha irmã. Aí eles foram os dois para Itatiba do Sul, eles tinham dívida, eles tinham casa financiada, ele andava com um corcel velho caindo os pedaços, aquele corcel velho caindo os pedaços, que, sinceramente, quando aquela história do tijolo é verdadeira. Ele andava com o tijolo dentro do carro, porque quando ele parava em qualquer lugar, ele descia, o freio de mão já não segurava mais, e aí ele botou... Sério, cara, E olha só, Conde, não, presta atenção. E aí ele, olha só, aí ele me convidou para ganhar dinheiro, para ficar rico. E eu disse, mas Alderi... não tá batendo a história, né? Como é que tu vai me dizer que dá para ficar rico e tu andando com um corcel velho, cara? Eu ando de Uno. Eu ando de Uno, cara. E tu... Respeito, um pouco de respeito. Respeita. Alderi, Pedro, presta atenção. Tu não sabe. Mas naquela época, tá? Eu, como vendedor de balas, eu tinha sapato que ficava feio eu usar, de velho que tava, né? O sapato, de ir vender bala com aqueles sapatos.
O Alderi usava os meus sapatos, que eu já não usava mais, para ir para aula. Estou te falando sério. Casacos que eu não usava mais, tão feio que era, ele usava e me dizia que ia ficar rico com a Herbalife. Eu disse, mas sai fora, larga a mão. Aí, emprestei dinheiro para ele, me devolveu, sempre me devolveu, mas na época, assim, ó, dele emprestava de mim para devolver para outro, pegava do outro para devolver para mim, e era aquela história, aquele rolo todo. E aí ele conhece essa história aqui. Nossa. Tipo... pessoal, só avisando, tá, aqui o Conde e a Chile, que assim, enquanto vocês não estiverem conversando, vocês podem fechar o vosso microfone, tá? Só para deixar isso como... é só um lembrete, okay. Só um lembrete. E aí, olha só, Pedro. Aí ele me convidou para aquela história de ficar rico e tal. E eu disse, não, larga de mão. E não usava os produtos, duvidava. Eu disse, vai lá, cara, quando é que essas 2 colheres de pó aí vão sustentar um homem? Eu disse, larga de mão. Eu disse, isso não existe, né? Um homem da roça, ainda por cima. Não, homem da roça. Claro, acostumado a comer uma pratada de polenta, então ele vai querer botar, dizer que 2 colheres desse pó aí vai sustentar. Eu disse, larga de mão. E aí aquilo tudo foi passando. E eu, nesse período, tinha amigos meus, que eu conheci, que usavam os produtos com o Alderi. E eu até falava, dizia, cara, tu tá usando aqueles produtos, cara, te cuida, homem, tu imagina, tu entendeu? Falava mal. Sabe o que é, Pedro? Falar mal mesmo. Um dia, o Alderi me convidou para Quão mal, só para quem está nos escutando entender, quão mal um cara consegue ser, quão negativo um cara consegue ser. Pedro, assim, ó, negativo é o quê? Além de... Porque assim, ó, eu sempre digo assim, ó, que depois que eu entrei na Herbalife eu aprendi isso, que ignorante não é um caso de burrice. A ignorância é uma questão de falta de informação. Então, não é que eu era burro, eu era ignorante às informações sobre a Herbalife. E eu tinha uma opinião totalmente negativa. Dizer que o produto não funcionava, dizer, cara, isso aí é igual aquilo que tu estava antes, rapaz. Larga mão, salta fora, entendeu? Só vai ganhar dinheiro os primeiros que entraram, tu só vai trabalhar para os outros. Eu dizia pro cara, sai fora disso, e tal. E aí um dia, em 1997, ele me convidou para ir numa reunião, aqui em Erechim. Beleza. Lá no Caixeral, Clube Caixeral. Tá, beleza, eu disse, tá bom. Era num sábado à tarde, eu estava por aí, não estava viajando, estava por casa. Eu disse, eu vou. Bom, mas tu sabe aquele cara, Pedro, que vai numa reunião que era melhor que não tivesse ido? Aquele cara que fica só dentro da sala, dando risada, parece que tirando sarro, tirando assim, ó, o bicho é burro mesmo, entendeu? Ignorante. Aí eu entrei na sala, e aquela música Simples the Best, e eu vejo o Alderi com aquele terninho amarelo dele, com aquela gravata toda esparapada dele lá na frente, e dançando. O terno era seu, não? O terno era seu, por acaso? Não, o terno não era meu. Mas olha só, cara, ele magro que um risco, né? E eu entrei na sala e vejo ele dançando lá na frente. Eu mais grosso que dedão destroncado, porque lá da roça o cara chegar lá... aquela música alta e o Alderi me dançando lá na frente, ele mais uns 2, 3, e eu disse, não, me convidar. Eu já entrei de sala, dali um pouco, sentamos e tal, estavam umas 40, 50 pessoas na sala, e dali um pouco, fizeram umas apresentações lá, e dali um pouquinho chamaram um tal de Pedro Cardoso. Eu digo, não é possível. Aí vai lá um cara, meio cabeludo assim, e aí o Pedro Cardoso entra na sala. E o Pedro, naquela época, tá? Isso foi Então, essa foi a primeira vez que você me conheceu? Foi aí, nesse dia? Mas eu, assim, Pedro... Cara, eu fui o seu primeiro evento? Exatamente. Tô te falando sério. A minha primeira apresentação da Herbalife foi contigo. Só que aí tem um detalhe, Pedro. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos. Tu pode ir numa sala da Herbalife, como na igreja, como em qualquer lugar. Só com o corpo, ou tu pode ir com o corpo e a cabeça junto. Eu, naquele evento, em 97, eu estava lá só com o corpo e mais para procurar defeito do que achar, entende? Então, eu não prestei atenção em nada do que tu falou, eu só dizia, meu Deus, que furada, que cagada. E só falava mal. E sair, eu digo assim, ó, que tu pode entrar ignorante e sair sem a ignorância, ou tu pode sair mais ignorante. Eu saí mais ignorante que entrei.
entende? Porque eu não prestei atenção em nada. E aí, eu fiquei 3 anos mesmo assim, até 2000, não fazendo e falando mal. Mesmo, presta atenção, Pedro, mesmo assistindo uma apresentação tua. Não acredito, Darley, não acredito. Não, mas quando o cara... Escuta, o que prova que não é a apresentação. Não, e o que prova é o seguinte, que quando o cara não quer, não está no momento, o cara não quer, o cara não sabe assim, ó... Pode ser a melhor apresentação do mundo, a pior pode colocar para dentro um cara que quer, e a melhor do mundo não bota um cara que não quer. Pronto, e aí o que acontece? Fiquei falando mal da Herbalife durante 3 anos, 2000, olha só, no ano de 2000, o Alderi volta de Los Angeles. Voltou de Los Angeles, que foi lá conhecer Mark Hughes, e não sei o quê, e foto daqui, e foto dali. E aí eu sentei meio do lado, meio tipo assim, ó, vou ver essas fotos, meio assim, né? Meio sem querer, né? Vou olhar essas fotos, né? Sabe que aquela coisa assim, ó, aquele caroço na garganta que disse, Jaguara foi para os Estados Unidos e eu não fui, né, cara? Essa coisa aí tá dando certo, né, cara? Aquela pontinha de inveja. Exato, aquela dor de cotovelo e tal, né? Pontinha não, pontona. Nossa Senhora! Só que aí que tá, né? Aí dali um pouco o Alderi, e puxa da lei, e aqui tá meu último mês. R$8.600. Cara, aqueles R$8.600 desceu grosso assim, que nem desceu, quase ficou entalado, né? Aí que eu digo, aqueles R$8.600 me fez eu engolir a minha ignorância. E me fez eu ir num STS em Porto Alegre, um evento de 2 dias, com festa no CTG, 600 pessoas no evento, tá fora de controle, tal. E lá subiu no palco Cláudio Moresco, Laércio, Antônio Zambuja, um tal de um médico chamado Davi Gershman, não sei, o falecido agora. Doutor Davi, um cara fantástico, entendeu? Mas, entendeu? Eu também estava nesse evento, não? Não, foi um STS mas você não estava. Aí, só que daí subiu no palco num dos depoimentos, por isso que eu digo, tu nunca sabe quem que vai fazer tu tomar a decisão de fazer um negócio. Um outro depoimento, eu lembro que o Cláudio Moresco ganhava R$18.600. E o Cláudio Moresco tinha uma Mercedes. Ele e a Odete, na época, uma Mercedes. Tinham recém-comprado aquela Mercedes e tal, e mostraram as fotos. Mas, no depoimento dos supervisores e as equipes mundiais, não lembro, subiu uma senhora que tu olhava para ela, simples, mas simples. Trabalhava no interior e fazia feira. Eu lembro da história dela no detalhe. Não me peça nada que foi falado no STS, mas da história dessa mulher eu lembro. Ela subiu no palco e disse o seguinte, eu sou do interior, faço feira aqui em Porto Alegre, vendo coisas do interior, da roça, né? E tenho 3ª série. E no último mês, ganhei R$1.200 com a Herbalife. Eu olhei para ela, olhei para mim, olhei para ela, olhei para mim, e eu pensei, bom, se ela com 3ª série ganhou R$1.200, eu com 8ª série, eu vou ficar rico nesse negócio, entendeu? Eu disse, mas não tenha dúvida que eu vou fazer esse negócio. Então não foi o Alderi, não foi Cláudio, não foi Pedro, não foi ela, foi ela que me fez tomar a decisão de fazer o negócio. E dali voltei para casa, voltamos para casa e tomei a decisão de ser supervisor, continuei vendendo balas, a minha esposa continuou sendo professora por 3 anos. 3 anos a gente fez em tempo parcial. Porém, presta atenção, eu sempre digo assim, tu pode fazer Herbalife em tempo parcial ou integral, desde que você não tome a atitude de fazer profissional, não adianta nada. Então, eu fiz Herbalife em tempo parcial durante 3 anos, porém profissional. Eu nunca perdi evento, eu sempre, daqui de Erechim a Porto Alegre, para ir num evento, dava 400 quilômetros, continua dando 400 quilômetros, quer dizer, não encurtou. Pensei que tinha encurtado assim na cidade. Mas eu ia 2 vezes por mês, cara. Uma vez era o STS e outra vez era o workshop de supervisores. Então, quer dizer, na época, assim, tem gente hoje não sai da casa para ir assistir à frente do computador a apresentação. Então, quer dizer, a pessoa não quer. Então, fui indo nesses treinamentos,
desde o início, nunca perdi nenhum, e isso me fez eu me tornar o que me tornei dentro da Herbalife. Só que os primeiros 3 anos em tempo parcial, em 1 ano e meio eu qualifiquei GET, tempo parcial. Em 1 ano e meio eu qualifiquei GET em tempo muito parcial. Eu sei que tem gente que em 3, 4 meses, 5 meses fizeram isso que eu demorei 1 ano e meio para fazer, mas em tempo parcial. Aí depois, mais 2 anos, quando qualificou 2 anos, 3 anos e pouquinho, quando eu ia completar 4 anos da Herbalife, aí eu me qualifiquei membro da equipe de milionários. Foi aí que a gente tomou a decisão de fazer só Herbalife. Tá? E quando completou 11 anos, foi em novembro de 2012, nós fizemos nosso 3º mês de presidentes. Ou seja, daí a história mudou totalmente, né? Mas foi assim que a gente iniciou. O início da Herbalife, no início era muito os eventos longe e tal, e depois a gente abriu aqui em Passo Fundo, que Derechim, Passo Fundo dá 80 quilômetros, depois a gente abriu já um outro STS em Chapecó, que ficou mais próximo também, que dá em torno de uns 80 quilômetros, e foi assim que a gente iniciou no negócio da Herbalife. Mas, Darley, uma coisa, você é famoso, tá? Por você botar muitos quilômetros no carro, e você fazia uns tours muito doidos, muito malucos, você botava no carro, na casa das pessoas. Como é que você... como é que era isso? Como é que era isso? Olha só. Agora é tudo mais online. Na época, Conde, Tilly, Pedro e todos que estão assistindo, na época, mesmo fazendo em tempo parcial, eu vendia balas, né? Então, olha só, por exemplo, eu ia de Erechim para a fronteira aqui, a fronteira com o Uruguai, vender bala, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, a fronteira lá em cima com o Uruguai. Era uma praça, uma região, a gente chamava de praça, de 15 dias, 2 semanas. Eu saía no domingo, posava domingo já lá, domingo à noite, quando vendia bala, e segunda-feira de manhã eu já estava lá vendendo bala. Aí eu fazia o quê? Eu antecipava as 2 semanas em uma única semana. Ou seja, pau, vendia bala. Aí chegava nos clientes da segunda semana, e aí eu chegava lá, seu Pedro, eu me adiantei essa semana, mas não te preocupe, o teu pedido, eu não vou lançar essa semana, ok? Eu seguro ele, vou lançar só semana que vem. Tá, pode botar umas 2, 3 caixas e tal, e aí eu vendia, aí eu vinha para casa, no sábado ou no domingo, lançava os pedidos para aquela semana, e os outros pedidos da outra semana, eu deixava para minha esposa passar por fax, porque na época era tudo passar por fax, né? E naquela semana que eu não estava vendendo bala, que a empresa achava que eu estava vendendo bala, porque os pedidos já estavam tirados, né? Eu estava em Sorriso, Sinop, Canarana, Água Boa, que isso dá uma distância daqui de Erechim até lá de 2.600, 2.700 quilômetros para ir, mais 2.500, 2.600 quilômetros para voltar, ou seja, dá em torno de 5 a 6 mil quilômetros. Eu ia de carro, presta atenção, de carro, e assim, tipo, eu sempre construí o meu negócio com as primeiras linhas e tal, parentes, né? A minha irmã de Canarana, no Mato Grosso, os meus primos de Sorriso, no Mato Grosso, o meu tio, que na época era patrocinador do Joacir Farina, que hoje é membro da equipe de milionários lá em Toledo, que ele saiu do negócio e hoje o Farina é minha primeira linha e membro da equipe de milionários, o patrocinador saiu, que era meu tio, né? Mas começou com o meu tio, e aí a gente cadastrou abaixo. Então, eu ia ali para o Paraná, e do Paraná já subia para o Mato Grosso, e HUM todo dia, e palestra todo dia, e STS no final de semana. Aí eu trazia a galera lá de Sorriso, Sinop, para o STS de Cuiabá, com ônibus. Aí chegava em Cuiabá, ficava com eles no STS, e domingo de noite terminava o STS, pegava o cara e ó de volta. Ia embora. Uau. Cara, e os clientes das balas? Você não aproveitava para fazer a venda da Herbalife daí? Porque tu engordava eles, né? Primeiro tu vendia bala, depois... Mas clientes de Herbalife, porque as pessoas dizem assim, Darley se deu bem porque era vendedor de bala, tinha bastante contato. Nenhum cliente que eu tinha de balas usam o produto ou fazem negócio. Por mais que eu estava sempre de bota, por mais que... Entendeu? Então, mas tem uma coisa, Darley, posso interromper você um minuto? Tem uma coisa que eu estava ouvindo de você, e a sua história é tão igual a tantas outras que a gente ouve, que todo mundo, há uma altura em que tem que andar muito, com esse entusiasmo todo de um lado para o outro.
E isso faz toda a diferença. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu quero dizer aqui para você é que é engraçado que eu estava ouvindo a sua história e tem um cara aqui, que é presidente, você conhece, o Nelson Carvalho, que foi também no STS aqui em Portugal, onde conhecia gente que já ganhava muito dinheiro e, no entanto, foi um agricultor muito simples, exatamente como essa senhora que fez a cabeça dele e disse: um agricultor que consegue ganhar 5 mil euros em Portugal, eu estou dentro. Mas, não sei se tu te lembras de quando eu fui a primeira vez, aliás, isso é uma história que vocês não sabem aqui, mas a primeira vez que eu fui no evento internacional, quando eu conheci o Mark Hughes, eu fui para a casa do Conde, na realidade para a casa do pai do Conde, né? O Conde, eu desliguei o teu microfone, Conde, desculpa. Se quiseres, eu abro. O pai do Conde morava em Paris, o evento ia ser em Paris, e eu disse ao Conde: já que teu pai mora lá, será que eu posso ficar lá na casa do teu pai? E fiquei lá na casa do pai do Conde. O pai do Conde que me levou ao evento, que era o Palais du Congrès, em Paris, e portanto, é impressionante. E aquilo que me fez realmente ficar naquela época louco foi uma mulher de cadeira de rodas que tinha ganho 10 mil dólares. Então, sempre tem uma história que... Sempre tem que ter uma história que diz assim: se esse consegue, eu também consigo. E essa história é verdadeira, não é? Gente, assim, esse não está lá para me mentir, esse não está lá para me enganar, não é? Exatamente. Não tem como. O seu Luiz Algeri acabou de escrever aí, já saiu o comentário dele, mas o Luiz Algeri é o cara que ia comigo. Eu saía daqui, pegava ele ali em Pranchita, no Paraná, e nós ia junto para lá, porque ele também tinha organização. Por exemplo, o Renato Rosseto, lá de Lucas do Rio Verde, é abaixo do Luiz Algeri, se não me engano. E a gente ia para lá trabalhar com ele. Aí a gente se reunia em 2, 3, levava salame, pão dentro do carro. Estou falando sério, entende? Dormir dentro do carro, dormir no posto de combustível para levantar. Sim, não havia mordomia. Não havia essa coisa de hotel. Ou ficava na casa do distribuidor ou ficava no carro, né? Entendeu? Dinheiro, a gente era o dinheiro meio que contado no início, entende? Assim, ó, então, a gente investia no negócio, entende? A gente sabia que, né, trabalhava com um dia que chegar onde a gente chegou hoje, né? A gente sabia que ia chegar. Mas, então, não foi fácil. Então, toda essa história aí, a gente, né, passou mesmo. Na época, quando eu comecei, quando na Herbalife, eu morava num apartamento de Coab, grupo habitacional, ou seja, é uma cooperativa. Coab é mais ou menos aquelas coisas de grupo habitacional, assim como tinha ali no Casal social, Ventoso. talvez, não? Isso, habitação social. Exato, aqui também é habitação social. O apartamento tinha 38 metros quadrados, né? Muito pequeno. Nossa, grande. E quando eu comprei esse apartamento, era a metade meu e a metade do Alderi, porque nós compramos, nós compramos em parceria, porque o Alderi era vendedor de balas. Cara. E aí depois eu estava pensando, e o Alderi no meio dessa história, onde é que ele está? Estou falando, cara. Nós moramos o Alderi morou comigo lá naquele apartamento, entendeu? Nossa, aí, você é meu amigo. Aí, quando o Alderi resolveu parar de vender balas e ir morar para Itatiba, eu disse para ele assim: ó, eu compro a tua parte. Eu compro a tua parte do apartamento aqui para mim ficar sócio, para mim investimento. Ficar sócio majoritário. Aí eu tinha um Chevette 70 e pouco, acho que era, não sei o quê. Porque é muito importante, se é 71 ou 72. Mas enfim, muito importante. Realmente é muito importante a diferença. Meu primeiro carro, porque eu viajava vendendo balas com o carro da empresa. Chevette, tu viajava de Chevette? Não. Eu viajava com o carro da empresa, com o Uno da empresa, um Uno, um Gol, quando eles me davam. O carro da empresa, a empresa dava o carro. Esse Chevette eu já tinha comprado para mim ele. Aí eu comprei a parte... Era patrimônio. Aí eu comprei o apartamento do Alderi, dei o Chevette para ele e fiquei dono majoritário do apartamento. Quer dizer, jogou ele na rua, foi o que foi, né? Aí depois, aí foi trocando, aí peguei uma casinha pequena num bairro, depois comprei um apartamento um pouco maior, e hoje a gente mora aqui nesse apartamento, essa cobertura, eu moro numa cobertura que a gente tem aproximadamente 300 metros quadrados, coisa assim que assim, às vezes tu deita na cama, bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar, e às vezes
Nossa, é coisa assim que... Mas, ô Darley, mas não tem nenhuma roçazinha aí, pô? Não tem nenhuma... Eu tenho. Tá. Eu comprei... bom. Ô, Pedro, escuta. Eu não sei se você lembra... Tem que botar as suas origens. Ó, escuta. Quando nós entramos na Herbalife, ainda tem isso, né? Tinha muito isso, de tu desenhar o quadro dos sonhos, escrever o quadro dos sonhos. Ainda tem, só que as pessoas não fazem. A grande maioria não faz. Novos fazem. Alguns. Mas eu vou dizer assim, ó, todos deveriam fazer. Tá? Eu fiz isso no meu um dos primeiros workshops de supervisores. Eles falaram que era para fazer. O que você quer realizar no primeiro ano, no terceiro ano, no quinto ano e em 10 anos com a Herbalife. E eu sempre tinha aquela história. Eu quero morar num dos melhores apartamentos da cidade de Erechim. Quero ter um dos melhores apartamentos, um lugar para minha família, um bem-estar, e um sítio perto de Erechim, que seja próximo tudo desenhado na minha cabeça, tudo desenhado na minha cabeça, que tenha açude, que tenha pato, que tenha galinha, que tenha vaca, que tenha tudo isso. Hoje tu vai no meu sítio, que tenha cancha de bocha, que tenha mesa de sinuca, que tenha tudo isso, caroça, boi, arado, grade, todas as coisas da roça, eu tenho tudo ali no meu sítio. Você também era daqueles que gostaria de ter uma marca daquelas Caterpillar para mudar a terra de um lado para o outro, não? Não, mas na minha época não tinha isso lá. Era arado mesmo, era arado de boi. Temos um outro amigo nosso que ele comprou uma terra e ele tem uma aquelas máquinas de mover a terra, sabe? Para mover de um lado para o outro. Está sempre movendo o sonho dele ter uma Caterpillar. Sabe aquelas como é que chama aquele negócio? É tipo escavadeira? Isso, escavadeira, exatamente, escavadeira. Ele tem a escavadeira, adora a escavadeira para dar do lado para o outro. Mas o Darley... Aqui, depois ele mudou o terreno lá para o outro lado. Ô, Darley, fala, eu quero te fazer uma pergunta aí, que eu já ouvi a tua história algumas vezes e muitas vezes marcou para mim as tuas viagens internacionais, em especial uma que você fez para Las Vegas. Você podia contar a história da neve lá nos Montes Nevados? Como é que foi aquilo? Não, eu quero conhecer isso, Otília. Eu quero conhecer essa história. Olha, tem umas histórias aí que... Porque peão viajando para os Estados Unidos... Tu já pensou, já viajou o mundo todo, já foi para Paris, não foi? Não, a primeira viagem, a primeira viagem internacional que a gente fez foi para Aruba. Foi numa viagem que a Herbalife tinha um evento em Aruba e uma viagem tal, que foi lá que daí a gente, o Cláudio, todos, Laércio, todo mundo estava, o pessoal do Toninho para baixo, a gente estava lá. A primeira viagem foi lá em Aruba. Mas depois nós fomos, essa aí que eu... Cláudio, você também estava nessa de Aruba aí conosco lá. Mas essa aí que tu está falando em especial, Tili, foi assim. Em Aruba, a gente foi para Santiago do Chile, de Santiago do Chile nós fomos para Aruba. Mas essa outra que tu está falando, em especial, nós fomos para Las Vegas. E eu nunca tinha visto nada, por exemplo, de neve, né? Para mim, eu digo, entendeu? Eu achei, como é que nós vamos para Las Vegas é quente, é deserto, como é que vai ter neve lá em Las Vegas? Não existe, não tem como, né? Aí nós sobrevoando Las Vegas, quando estava o avião baixando assim em Las Vegas, né? Aí eu vi aquele monte branco, e aí eu caí na besteira de abrir a boca dentro do avião, né? Aí, né, foi para... Nunca mais o pessoal esqueceu. Eu disse, puta que pariu, disse, mas quanto calcário em cima dessas montanhas, né? Acho que calcário, eu não sei se ali em Portugal tem calcário. Claro, tem. Calcário para do madeira. Meu Deus, cara, quanto calcário tem aí? Calcário. Será que esses caras... Aí todo mundo saiu na gargalhada, e aí ficou, né? Aí agora calcário, né? Vamos para Las Vegas ver os calcários do Darley lá. E aí, Darley, você estava na turma que foi para os Estados Unidos, que eu escutei uma conversa que era que eles foram procurar para comprar leite em pó. Sim. Você estava nessa turma? Não, nessa aí não estava. Mas eu sei da história, Mas daí ali em Las Vegas, Pedro, presta atenção. Aí nós fomos, você estava também. Todos nós fomos, porque nós fomos lá esquiar nas montanhas. Lembra que a Herbalife... Lá no calcário. A Herbalife nos levou... Foram esquiar no calcário. Fomos lá esquiar.
E aí chegamos lá, Pedro, e aí eu me dei bem naquela coisa lá, entende? Porque eu já, de tempo de piar, a gente se equilibrava. Na realidade, eu não estava nessa viagem, Darley, não estava. Mas, enfim, isso aí nós estávamos todos Eu não estava, mas conta que a gente quer saber. E aí o Yamada, que todo mundo conhece aqui de Curitiba, membro da equipe de presidentes, um cara fantástico também, aí ele estava, e o Yamada é um cara que sai do Brasil e vai esquiar nos outros países, é um cara que manja, né? Um cara... E eu comecei ali no baixinho, né? Ali no raso, ali, né? E me dei bem, comecei a ir subindo no morro ali, né? E comecei a descer, beleza, já tô bom nessa coisa aqui. Aí eu vi o Yamada subindo naquele teleférico e indo lá em cima, mas pensa um negócio longe. E eu digo, mas esse diabo, né? Se levar, eu também vou nisso aí, né, cara? Eu já tô bom aqui embaixo, né? E eu peguei os equipamentos, Conde, e não peguei óculos. Eu não vou pagar, era caro cada equipamento que tu pegava, né? E aí eu digo, eu só vou pegar a roupa mesmo, as botas ali, que tem que botar no negócio no esqui, né? E aquelas duas alavanquinhas lá, aqueles dois... Os skis, né? Os skis. Hoje eu tô com duas aqui, mas as muletas, porque eu tô com o pé quebrado. Mas aí, aquele dia eu peguei aquilo lá e não peguei luva. Digo, eu não vou pegar luva, capaz, aqui tá quente, né? Porque o cara tinha gente esquiando de bermuda. Mas é o cara que manja, né, cara? Entendeu? E na realidade não é tão frio ali, entende? Aí peguei, subi. Vou subir naquilo lá. E Amada, eu vou junto contigo. Subi naquele teleférico. E quando eu sentei naquela coisa lá, e aquela coisa não parava de subir, e não parava de subir, eu pensei na metade. E não parava de arrefecer também, ia ficando mais frio. Exato! E aí eu pensei, meu Deus, se eu pudesse voltar agora, eu voltava, mas daí a vergonha. Eu disse, não, vou encarar isso aqui. Cara, eu me bolhei naquilo lá. O Yamada... Que bom. Cara, e eu comecei a descer naquilo lá, eu não sei se o sistema nervoso, né? E aquilo, porque daí eu ficava com medo. E os caras te passavam por você, tinha do teu lado. E eu digo, cara, esses caras vão me bater, eu vou me arrebentar aqui nisso aqui. E aí eu ia, cada pouquinho caía. E aí o teto, se levantar, se ajeitar, tudo. Cada vez que tu caía, tu molhava as mãos, molha as mãos. E aí, cara, eu não quero te dizer, mas eu devo ter caído umas 30, 40 vezes até descer aquilo lá. Cara, chego lá embaixo, a tombo, né? Fui caindo. Rolou. Eu cheguei lá embaixo. Ela foi esquerda, ele foi rolando. Não, mas com as mãos eu não sentia mais as mãos. Me deu, aí peguei, eu cheguei lá embaixo e a Ariana viu, a minha esposa estava lá embaixo me esperando, né? Toda amorosa, né? E aí, Darley? Eu disse, me ajude, por favor, me ajude. Aí ela me ajudou, pegou aquelas estaquinhas, e eu peguei e desci logo para baixo. Ele tinha uns banheiros onde a gente se mudou, né? Eu disse, me ajuda a chegar lá. Aí tirei os esqui e tal, ela segurou os esqui, e eu com aquelas botas, tuque, 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 desci lá embaixo e fui pro banheiro e meti a mão na água quente. Como eu meti a mão na água quente? Nossa! Não, desmaiei, caí dentro do banheiro. Desmaiei por morto, eu morri ali. E eu, cara, e naquilo, ouviram o barulho ali fora que eu tinha caído, aí naquilo já vieram me buscar, e aí já veio os médicos, paramédicos, me botaram em cima de uma maca lá, eu acordei cheirando um negócio lá e tal, e aí naquilo ninguém se entendia, porque ninguém falava inglês ali com os homens, e a Ariana no desespero ali perto, ainda bem que chegou o Fábio Fugiara, e aí o Fábio falou com eles ali, mas se não, cara, pensa no aperto que eu tomei aquele dia. Nossa! Nossa! Darley, você chegou a conhecer Mark Hughes? Não conheci. Pessoalmente. Pessoalmente não. Okay. E Jim Rohn, sim. Jim Rohn, eu chamei ele no palco em Santos, São Paulo, ele e o Alan Lawrence. Quando eu me qualifiquei a milionário numa mini extravagância, você escolheu eu e a Rosilei, a minha irmã. A Rosilei, a recém tinha qualificado presidente e eu, a recém, tinha qualificado milionário. E você nos escolheu para ser mestre de cerimônia naquele evento em Santos e eu chamei o Jim Rohn no palco e chamei o Alan Lawrence no palco. E eu tenho toda a coletânea, tenho todos
toda a coleção do Jim Rohn, que eu tive a sorte de, naquele dia... de autografar toda a coleção dele naquele evento que tu me deu a oportunidade. Se soubesse que tinhas comprado 100 livros e autografado. Era. Tenho esse livro em casa também. Mas tenho toda a coleção dele, que ele tinha no dia lá para vender, né? Ô, Darley, qual foi assim, o momento mais incrível que tu teve na Herbalife, assim, que tu lembra? O momento mais incrível meu dentro da Herbalife, que foi assim o momento mais emocionante. Eu sou meio difícil para chorar. Eu tenho que me emocionar mesmo, entende? Para chorar. Mas só a tua mulher falar que gastou R$100, pronto. Daí eu dá uma emoção. Eu me emociono fácil. Mas foi... Por exemplo, ele lá em Las Vegas chorou na hora que a mulher falou que ela era um valor das luvas. Aquilo deu uma emoção ali para ele. Portanto, que nem botei. E aí, assim, o momento mais especial para mim foi em Los Angeles, no reconhecimento de presidente, quando o Michael Johnson nos chamou e sentou atrás, eu e a minha esposa, e ele ficou atrás, nós sentados, e ele atrás, botou as mãos no nosso ombro e começou a falar, né? Ali, eu vou te dizer assim, cara, só no pensar de novo, tu engrossa a garganta, entende? Porque quando ele te busca, né, que ele buscou... Só explica para quem está escutando e entender onde é que tu estavas, como é que era a circunstância, quantas pessoas tinhas na frente, de quantos países, isso foi no Honors? Não. Foi no nosso reconhecimento de presidentes que a Herbalife, quando... Não sei como é que é agora. Aqui no Brasil, numa extravagância aqui no Brasil? Não. Em Los Angeles. Extravagância em Los Angeles. Você foi lá... Não, desculpa, você foi na experiência dos presidentes, né? Na experiência dos presidentes, né? Exato. O reconhecimento de presidente. Você qualificou presidente, aí a Herbalife te levou para Los Angeles, que é um procedimento que eles fazem, que é para colocar a plaquinha na parede. Naquele tempo não havia plaquinha, mas aí você teve esse contato. Não, quantos presidentes? Tinha plaquinha. Eu botei a minha plaquinha lá, fui eu e a Ariana que colocamos a plaquinha lá. Beleza. E quantos presidentes estavam sendo reconhecidos nesse dia? Nossa Senhora, tem a fila de presidentes, eu tenho a foto aqui. Mais ou menos, 20, 30, 10. Era gente de onde? Você fez alguma amizade com alguém? Na época tinha mais gente da Coreia. Coreano. E você fez amizade com algum coreano? Você fala bem coreano? Me dei bem com eles lá. Você não fala bem? Samsung? Eu tive Samsung. Darley, é Sangyong. Sangyong, você teve também? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você acha qual é o motivo ou qual é a razão que torna a Herbalife uma empresa tão especial? Primeiro, assim, quando eu entrei na Herbalife com 8ª série e vi aquela senhora com 3ª série e também vi médicos, advogados, pessoas pós-graduadas e tal, dela não ver, ou seja, não ter, assim, porque aquele cara pode, entendeu? É igual para todo mundo. Tanto o produto quanto a oportunidade de negócio, a tabela de preço é igual para todo mundo, a oportunidade é igual para todo mundo. Então, para mim, é uma das condições que a Herbalife oferece igual. Outra coisa, o reconhecimento. O que a Herbalife faz é impressionante, né, cara? Isso que eu estava tentando falar para vocês lá de Los Angeles, aquele momento que o Michael Johnson nos reconheceu falando, era tu que vendia balas, era tu que era professora, era você que morava na Coab. E aí eu pensei, como é que você jaguara sabe tudo isso, né, tchê? Como é que você louco sabe tudo isso? Lógico, ele conta a história de você ali, e quando ele começa a contar essa história, que daí tu começa a lembrar, nossa, eu saí de lá e tô aqui, cara. E se eu não tivesse entrado, né? Se eu não tivesse ficado... Exato, entendeu? Então, isso é uma coisa assim, que o reconhecimento quanto que a Herbalife faz, o que a Herbalife nos proporciona é coisa assim que não tem, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que isso se encontre em outra empresa ou em outra oportunidade, sinceramente. E você foi lá para a Beverly?
qual foi as férias da Herbalife, primeiras que você foi, e que você lembra, assim, e as melhores férias que você foi? A melhor experiência que você teve, assim, de férias da Herbalife, ou de viagem de incentivo, como a gente chama no Brasil aqui? A primeira foi essa de Las Vegas, que foi inesquecível, né? Aliás, desculpa, de Aruba. Aruba. Essa de Aruba foi umas férias assim que, pelo fato de ter sido a primeira, né, Pedro? Eu nunca tinha saído. Você sabe que nós vamos agora para o México de novo. Vamos para o México. Sim, agora. Inclusive, terminei minha qualificação esse mês, já estou qualificado. Vamos para o México. E já temos a data também, o que vai ser bacana. É o primeiro fim de semana de junho, em princípio, não está certo ainda, mas em princípio. Então, vamos poder fazer o nosso motoclube no 1º de julho. Então, vamos ter que mudar isso. Aí a gente também já vai falar do nosso motoclube daqui a pouco. Mas conta, então, qual foi a tua história mais incrível, assim, que tu lembra assim, ó, a marcante para mim foi essa de Aruba. Mas a que mais eu fiquei, assim, ó, impressionado foi a viagem que a gente fez para Nova Zelândia. Nova Zelândia, com todos aqueles países. Cara, de tu ir para a África, o Pedro Cardoso se perdendo lá no meio dos caras querendo vender perfume. Como é que é lá na África? Como é que é? Tunísia? Em Tunis, na Tunísia. Os caras arrodeando, querendo vender panela, porque lá os caras são turcos, sei lá o quê, mas, homem, pensa os caras que são tunisinos. São tunisinos. Tudo livre, entendeu? E foi, assim, uma experiência de ir para Roma, para o Vaticano, Itália, para a França, como é que é? Nós fomos em Paris. Nice. Não, em uma outra cidadezinha. Não, em outra cidadezinha lá. Mas, enfim, foi uma viagem. Barcelona, nós ficamos em Barcelona, tanto na chegada quanto na volta. Enfim, foi uma viagem. Ou seja, tu é uma outra pessoa, tu é uma pessoa mudada. Imagina uma pessoa como tu jamais teria chance de essa vida, né? Ir nesses países, nesses lugares. Né? Não, como vendedor de balas, Pedro, não, é simples de entender, tá? Eu tenho amigos, Pedro, que eu convidei, tá? Para eles irem numa apresentação da Herbalife, nunca eles foram, eles continuam sendo meus amigos, tá? E pronto, acabou. Eles continuam vendendo bala até hoje. Tem alguma coisa errada? Eu acho que não, cada um opta por que quiser. Agora, se tu pedir para eles, se eles foram fazer uma viagem, cara, eles vão para a praia uma vez por ano e pronto, entendeu? É decisão, né? Entendeu? Então, e me diga uma coisa, faz parte, né? Hein, Darley, lá em Beverly Hills, tu foi lá, quando foi para Los Angeles, tu foi lá em Beverly Hills? Imagina que a gente via aquilo nos filmes, quando era jovem, né? De repente tá tu lá. Calçada da Fama, lá aquela placa da Hollywood, lá no Hollywood. Aquele barranco bem grande, aquele barranco lá. A gente chega lá e vê que é um barranco, mas é famoso, né? Vamos tirar foto. Então, quer dizer, coisas que eu vou dizer assim, ó, Tili, coisas que jamais, assim, ó, sinceramente, não existia possibilidade nenhuma, mas nenhuma mesmo, de um dia a gente poder fazer isso, né? O meu filho completou 19 anos. O ano passado, tu poder, por exemplo, eu sempre disse, Ariana, o dia que nós puder mandar os nossos filhos para Nova Zelândia e para a Austrália é onde nós precisamos mandar, porque é ali que eles vão enxergar o que é mundo, porque pensa num lugar maravilhoso. E aí, o ano passado, eu fiz como é que é quando eles vão no outro país? Como é que é? Intercâmbio. Um intercâmbio, e aí ele foi para Nova Zelândia e tal. E isso é uma coisa assim, já pensou um vendedor de bala fazer um intercâmbio o filho dele para Nova Zelândia e Austrália? Cara, isso não tem nem lógica, entendeu? Então, isso é uma coisa... Tem coisas que o dinheiro pode comprar, né? Tem outras que o dinheiro não pode comprar, mas tem coisas que o dinheiro pode comprar. E a gente... Porque tem muita gente que diz assim, o dinheiro não compra tudo. É verdade, tem coisas que o dinheiro não compra. Mas o dinheiro compra muita coisa, tá? Compra muita coisa. E compra, por exemplo, compra educação, compra saúde. Exato. Tá? Você não compra saúde, compra. Porque, por exemplo, quanto mais você tem de posses, mais você pode gastar no check-up todo ano, ou a cada 6 meses, e aí previne doenças, né, que você possa vir a ter. Vive mais. Você, né...
e você ter caixa para você poder ir no melhor hospital e não no mais barato do SUS, são coisas que fazem a diferença. Mas, Darley, eu gostava de fazer uma pergunta que é assim, o que é que você acha que realmente, para quem está escutando hoje, que está começando na Herbalife, que essa pessoa devia fazer para ter sucesso? O que é que você recomendaria? Vamos imaginar, a pergunta é essa aqui. Se você começasse hoje e soubesse o que você sabe, o que você faria? Eu sempre digo assim, Pedro, eu até, inclusive, quando eu pego um consultor novo, que eu sento para fazer uma segunda exposição, ou seja, para explicar para ele o passo a passo, eu digo assim, cara, tu tem 4 passos para fazer na Herbalife, que eu fiz e faria, e continuo fazendo, e faria tudo de novo se eu tivesse que começar do zero. Primeira coisa, cara, eu não conheço ninguém na Herbalife que tenha resultado financeiro sem ter resultado de produto. Então, meu amigo, eu quero fazer um negócio sem vender produto. Eu até tentei, mas não deu certo. E vou dizer o seguinte, não tem jeito, você precisa usar os produtos. E eu sou muito chato quanto a isso. Inclusive, eu aprendi com o Alderi. Essa aula eu tive com o Alderi. Entende? Porque na época, quando a Herbalife tinha linha de nutrição, no que eu comecei, Pedro, no negócio, tinha Dermagetics. Não sei se você lembra da linha Dermagetics. E aí eu fiz um pedido de 4.000 pontos, quando eu me qualifiquei supervisor, eu comprei a linha Dermagetics. Só que eu achava, meu Deus, é muito caro isso aí, entendeu? Vou vender. Quem disse que eu vendia? E estava vencendo aqueles produtos, e um dia eu chamei o Alderi, eu disse, Alderi, tu podia trocar para mim isso aqui, né? Daí eu pego o shake teu, tu pega isso aqui. Ele disse, o quê? Isso aí vai apodrecer aí. Vem aqui no teu banheiro. Ele me levou lá no banheiro e disse, olha aqui, enquanto tu tivesse Palmolive e essas outras marcas aqui em cima do teu banheiro, tu acha que um dia tu vai vender esse teu? Tu nunca vai vender. E aquilo me serviu nunca mais. Aí eu comecei a usar os produtos. Eu sou muito chato quanto a usar os produtos. Eu digo assim, o dia que tu vai na casa de um supervisor, de uma equipe mundial, de um tabulador, e vê uma sabonete em bara, em cima da pia, que não é da Herbalife, cara, eu vou dizer assim, cara, esse cara tá cavando o próprio poço dele. Ou seja, está cavando a própria cova para morrer amanhã ou depois. E é nos pequenos detalhes que você comete os grandes erros. Então, uso do produto, primeira coisa. Segundo, olha só, nós trabalhamos com uma empresa de vendas diretas. Então, tu tem que entender que não importa se você chegar a presidente ou você começar como distribuidor. A venda direta tem que sempre ter. Então, eu sempre tive vendas diretas. Eu tenho muito orgulho de falar isso aqui. Tá? Eu me qualifiquei supervisor em março de 2000. Tá? Agora, em março de 2022, vão fazer 22 anos que eu sou supervisor. Não existiu um mês na história da Herbalife que eu não fosse ativo. Ou seja, nunca fui assim um produtor de 40.000 pontos no mês, não. O meu recorde de volume num mês foi de 17.500 pontos de volume num mês. Mas já fiz vários meses de 10.000 pontos, 8.000 pontos e tal. Mas nunca menos de 2.500 pontos. Então, isso eu tenho muito motivo de orgulho. Você já tem o PIN do milhão? De 1 milhão de pontos? Aqui, ó. Aí, ó. Então, assim, ó. Primeiro passo, usar os produtos. Segundo, é fazer uma carteira de clientes. Tá? Terceiro passo, achar pessoas que fazem o que tu faz. Agora vem o grande detalhe. Achar pessoas que faz o que tu faz. Pois é, se tu achar pessoas que faz o que tu faz, por exemplo, se tu não usa o produto, se tu tá gordo, se tu não tem clientes, tu vai achar pessoas que vão seguir o teu plano. Então, tu tem que ter um plano de estar no peso. O Pedro me conhece, o Pedro sabe. Eu nunca fui um cara... E eu tenho tendência a ganhar peso, porque minha família... tu sempre foi magro. Experimenta. A gente fica aí um final de semana na festa, aí tu já ganha 3, 4 quilos. Então, quer dizer, se tu não ser... Peso é igual a dinheiro, Darley. Desculpa, peso é inversamente igual ao dinheiro. Quanto mais tem, mais ganha. É? Porque o peso é muito fácil de ganhar e o dinheiro é muito fácil de perder. O dinheiro é muito difícil de ganhar e fácil de perder. O peso é muito fácil de ganhar e muito difícil de perder. Então, é o inverso. Então, a gente... claro, nem todo mundo é assim. Tem pessoas que têm facilidade até de perder peso e tem que estar sempre comendo e tal. Mas o bom é que um dia isso acaba. Né? Um dia se ferra. Então, esse dia chega para todo mundo. Tá? Eu me lembro quando a Elizabeth Fernandes falou para mim um dia que
Pedro, eu tenho que tomar 2 shakes por dia, uma refeição. Mas, dona Elizabeth, a senhora vai perder peso? Não. Com isso é para me manter. Porque com os anos e com a idade, a dona Elizabeth hoje já tem uma idade mais avançada, o metabolismo diminui, se habitua às poucas calorias, e não adianta. Eu estou pensando assim, poxa, Pedro, por que é que você não come isso, não come aquilo? Para me manter como eu estou. Não é nem para melhorar, porque a gente já está no peso bom. Eu hoje, entendo, eu estou com quase 50 anos, fiz 49 anos agora, semana passada, e eu substituo 2 refeições todos os dias, Pedro. Todo dia eu substituo o café e almoço todo dia. E a janta minha só como uma vez por dia. Pois é. Então, quer dizer, olha só. Primeira coisa. Produto, venda, duplicação. Não. Primeira coisa. Carteira de clientes. Primeira coisa, ser consumidor modelo. Segunda coisa, fazer a carteira de clientes modelo que nem você. Terceira coisa, achar a pessoa que faz o que tu faz. E a quarta coisa, que foi o que levou um vendedor de bala de 8ª série a presidente, sem saber nada da Herbalife, e levou a presidente. O que foi? O sistema. Ser ensinável. Sistema. Ser humilde. Eu sempre digo assim, antes de você ter qualquer coisa, ou ter apartamento, ou ter casa, ou ter o PIN, isso, aquilo, tu tem que ser. Tu tem que ser, fazer, para depois ter. Então, o sistema, não importa se é online, se é presencial, o Pedro está aí, a Tilly está aí, são aqui do Brasil, eles sabem. Eu vou dizer assim, eu não acredito que eles foram num evento e não me viram no evento. Nunca aconteceu isso, entendeu? Não importa se é online, se é presencial. Nunca perdi. E isso, eu acredito, para mim, que são essas 4 coisas, esses 4 passos que podem levar um vendedor de bala, a presidente, ou um médico, um advogado, ou aquela senhora lá de 3ª série, que pode, né, sair. A minha prima, lá de Sorriso, no Mato Grosso, a Rosane Bortoli, entendeu? É minha prima. Tem 3ª série. Eu fui lá e ensinei no início, mostrei esses passos. Ela seguiu. Começou de bicicletinha, entendeu? Com aquela garumpeirinha lá, botar os produtinhos atrás, chamavam ela de maluca do bottom, lá em Sorriso, no Mato Grosso. Mas ela é membro da equipe de milionários. Então, quer dizer, entendeu? Seguiu os passos, entendeu? Darley, desculpa interromper, é que ficámos sem net aqui em Portugal, não sei se foi só comigo. O 4º passo que você falou era quê mesmo? Sistema. Okay. Participar do sistema, ou seja, o sistema que pode, não importa, né? Se você é advogado, ou se você é gerente de banco, ou se você é analfabeto, o sistema é igual para você ou para mim. Lógico, vai ter pessoas que vão captar um pouquinho mais rápido, tem pessoas que entendem, mas não importa. Os passos iguais. Darley, já teve gente, você do seu grupo, etc., que foi no evento e diz assim, é sempre igual. Já vi. Já foi? Já sei tudo. Já aconteceu com algum de vocês? Mas mas por que você vai na HM? É sempre a mesma coisa. Por que você vai no treinamento? É sempre a mesma coisa. Vamos no STF? Não, já fui. Não vou mais. Esse é o maior câncer que existe na pessoa. Alguém sabe por quê? Alguém quer dar uma ideia? Uma vez eu ouvi falar que é mistério, Pedro. Sim. É mistério. Isso aí não é mistério. Isso não é mistério. Mistério é outra coisa. Mistério é decisão. Mas aqui o que é, vou te dizer, Darley, o que é. Aqui é a pessoa que está fechada para o conhecimento. Quando a pessoa está fechada para o conhecimento, é tudo igual. Quando a pessoa está aberta para o conhecimento, está aberta para escutar alguma coisa pequena que seja, que faz a grande diferença. Então, quando a gente está aqui, por exemplo, eu estou falando contigo, entendeu? Eu estou tentando tirar da nossa conversa, talvez 99% que a gente fala aqui, a gente já falou alguma vez os dois, ou alguma coisa, certo? Mas esse 0,1% que a gente vai pegar cada vez que a gente fala com alguém, tá? Esse lado positivo que você olha da coisa, que faz com que você evolua como pessoa. Então, uma coisa eu quero te dizer, Darley, vou te dizer isso aqui publicamente já, você realmente é um cara chato. Tá? Deixa eu dizer, você é um cara chato. Tá? Mas, graças a Deus, você está ficando muito menos chato do que você era, entendeu? Então, você está melhorando a chatice. Quem diz, né, Darley? Quem diz? Não, quem eu digo chato no sentido detalhista.
como é que eu digo? Focado. Picuinhas, né? Um cara assim que vai no detalhe da coisa, que briga por o que ele acredita, que faz... É assim mesmo. E vou te dizer uma coisa, também, Darley, aquilo que às vezes pode ser a melhor coisa que a gente tem na vida, também se pode tornar a pior coisa que a gente tem na vida. Às vezes aquela coisa, né, que a gente tem que é... E no seu caso, do meu ponto de vista, isso é uma marca que você tem, mas que é uma marca positiva em você, entendeu? E eu quero te dar realmente os parabéns por tudo que você faz, por realmente estar sempre junto com a gente nas coisas. Nós criamos esse ano, como você sabe, depois de março do ano passado, nós criamos esse sistema online. Eu quero te agradecer muito, porque você sempre esteve em tudo, sempre ajudando, tanto você quanto o Aderi. São dois caras, tem mais gente que tem estado com a gente, mas a gente não vê todos os presidentes do nosso grupo envolvidos. Você vê que tem muita gente que não está nem aí, como diz o outro, né? Mas são aqueles que estão reclamando depois, né? Aliás, você hoje postou no nosso grupo do Telegram um negócio muito bacana, parabéns. Você já tem mais de 7 mil pontos de volume, tá? E você escreveu, não sei se você quer falar isso, em vez de eu dizer o que é, se você quiser, você dizer publicamente a demonstração que você falou hoje ali. Do que, Pedro, que está falando do volume? Você postou no grupo, não, que enquanto choram, outros vendem lenços. Sim, não, é que assim, ó, ontem nós temos a nossa escola, né? E é um dos ditados que todo mundo já ouviu falar. E ontem você mencionou na escola, no nosso treinamento da escola, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu sempre levo isso. Eu sempre disse assim, ó, eu nunca fui do lado de chorar. Eu sempre preferi vender lenço. Entendeu? Então, enquanto os uns estão dizendo que está difícil, porque agora... Eu tenho pessoas do meu grupo que dizem, mas esse mês está difícil, não sei o quê, as pessoas parecem que estão querendo guardar o dinheiro para as festas de final de ano e não estão querendo repor produto, isso, aquilo. Cara, eu fiz, esse mês, 62 pedidos no meu ID. 62 pedidos no meu ID. Não é pedidos grandes. Pedindo de 30 pontos, 60 pontos, 40 pontos, 80 pontos, 100 pontos. Na realidade, não foi você que fez esses 60 pedidos. Os seus clientes fizeram os pedidos. Clientes. O problema é quando você não tem essas pessoas para fazer os pedidos. E aí o problema, você tenta descobrir o problema fora de você, quando o problema está dentro de você. Tá? É sempre assim. E aí, assim, ó, Pedro, em 22 anos que eu estou na Herbalife, vou falar isso agora para todos vocês. Em 22 anos que eu estou na Herbalife, eu nunca vendi tanto produto como nos últimos meus 90 dias. E não é assim, ó. Pedro, eu já tive vários meses que, por exemplo, para mim ser ativo, eu fui lá e tive que comprar 1.500, 2.000 pontos, porque não vendia tudo, né? E aí tu tinha que fazer o volume, comprar, investir, investimento. No outro mês tu vendia e tal, sempre foi assim, né? Mas nunca da maneira que está sendo hoje. Por exemplo, esse mês eu fiz mais de 2.500, 2.700 pontos, acho que foi. Você não tem estoque em casa mais. Nada. Você não assim, tem ó, estoque. Cara, o estoque voa, tá fazendo pedido o tempo inteiro. 1.000 e poucos pontos, 2.000 pontos, por causa que eu tenho espaço, vida saudável e tal. E tenho lá o estoquezinho e tal do produto. Então, quer dizer, cara, é muito... Fazer mais de 7 mil pontos... Deixa eu falar um negócio que a gente conversou aqui na última chamada. O produto nunca teve tão barato como está agora, proporcionalmente. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Então, quem está hoje na Herbalife está tendo o melhor momento de sempre da história da Herbalife do Brasil. Quem está vendendo, quem está recrutando, quem está fazendo o trabalho. Quem está vivendo de passado, ou seja, está em forma de museu, entendeu? Tipo assim, quem tá, aí não vai. Mas quem está trabalhando, quem está falando com pessoas, nunca antes na história nós tivemos um produto tão barato. Não há uma pessoa reclamando do preço dos produtos, nunca. Antes desta chamada aqui, eu estava num congresso que está tendo aqui e eu fui convidado para ser palestrante desse congresso aqui, tá? E era um congresso sobre vendas e estávamos falando sobre vendas aqui. Foi muito legal, por isso eu cheguei, não deu nem tempo de colocar aqui a minha gola, como eu pedi ao conto para colocar. E devo dizer um negócio muito interessante. Isso não está acontecendo com as outras empresas. As outras empresas estão com problemas de preços. Tipo assim, eles estão vendendo, mas eles estão com problema que os preços aumentaram muito. Vocês entendem? Tipo assim, o cara... Eu fui lá na concessionária de carros, por exemplo, Darley. Estava conversando lá na concessionária de carros. Esta semana eu fui lá e comprei um carro novo e tal, então estava lá falando com eles. Ele falou, Pedro, nós estamos vendendo metade dos carros que a gente vendia, porque o preço aumentou muito e nós não temos carro para entregar, então a gente não pode fazer desconto.
entendeu? Estamos trabalhando aqui, mas o preço está muito alto. As pessoas estão... Então, tu vê que os preços aumentaram demais. Então, as pessoas estão querendo ganhar o mesmo dinheiro com metade das pessoas, entendeu, Darley? E nós sabemos, pela experiência da Herbalife, que esse caminho é o caminho da ruína. Porque o segredo é ter muitos clientes e ganhar pouco deles. Não é poucos clientes e ganhar muito deles. Segurança... Já foi. Segurança é você ter 1.000 clientes e ganhar um pouquinho de cada um. Porque se 10 ou 20 clientes resolverem ir de férias, você tem 990 clientes. O problema é quando você só tem 10 clientes e 9 querem ir de férias. E você fica com um cliente, fica desesperado. E a tua cabeça muda. Porque o desespero da cabeça... Graças a Deus que a filosofia nossa também mudou toda, né? E daí, isso é a coisa principal, eu acho, né? Estamos na filosofia certa, estamos num momento incrível. E então acho que a coisa tem tudo para dar certo agora. E né? eu dei sorte nisso, Pedro, porque quando eu vendia balas, tinha o dono da fábrica de balas, porque nós podíamos vender bala no varejo e no atacado, né? Os barzinhos, ou ir na cidade e achar um doceiro, um atacadista, que tu vendia lá 1 tonelada pro cara e não vendia daí pro varejo. Ele sempre disse, ó, nunca faça isso. Por quê? Porque tu vai ficar na mão de um cara só. Se o cara quebrar, tu tá ferido, depois tu vai tudo abrir. Então ele sempre dizia, faça um varejo, que é o que a gente tá fazendo hoje. Clientinho pequeno, mas um monte de clientes, entendeu? Que é o que a gente tem hoje, entendeu? Então, é impressionante. Todo dia tu abre o teu... Você está 100% correto. Eu vou te dizer um negócio que você não vai acreditar, tá? Eu sei que você não vai acreditar, mas eu vou te dizer. Nós já temos 1h12 de programa e parece que temos 5 minutos, tá? Eu sei que é assim, sempre é assim, porque a gente faz, porque a gente se diverte. Então, eu queria que vocês fizessem, Chile, mais uma perguntinha, mais uma pergunta, e depois eu vou fazer a pergunta final e ir para os encerramentos. Realmente, essa coisa do cliente premium foi um presente para a gente, né, Darley? A gente que é da mesma geração, praticamente, aí tu entrou em 2000, eu em 98, e que vida incrível, que oportunidade que você está nos dando de mostrar o que aquele rapaz vendedor de bala se transformou. Isso só diz que é verdade o que o Jim Rohn dizia, que aqui na Herbalife você pode viver várias vidas em uma só. Eu acho que tu está tendo essa oportunidade, assim como a gente, mas tu já chegou a presidente, que é o nosso sonho, todo mundo aqui que ainda não é presidente sonha ser presidente. Então, gratidão, parabéns, você é uma inspiração para todos nós, e a Herbalife realmente transforma a vida das pessoas, você é uma vida transformada, e eu estou muito feliz de poder estar te vendo aqui e rememorando a tua história. E eu queria então, agradecer pela oportunidade de estar aqui participando, Pedro, e depois queria fazer uma pergunta para ti, Pedro. Beleza, Jorge Conde? Bom, eu também não tenho mais nada para perguntar, apenas dizer que gostei imenso de conhecer a tua história, Darley, incrível, e uma coisa que eu notei desde o primeiro momento que tu começou a falar foi que o que te levou onde tu estás foi a tua fé que ias chegar lá, e chegaste, não há dúvida nenhuma. Quanto ao Pedro, é só agradecer-lhe, como é óbvio, por ser o meu patrocinador e amigo de infância, não há palavras, e pela oportunidade também de estar aqui convosco e compartilhar aqui estas histórias todas com todo o mundo da Herbalife, é realmente incrível. Só quero dizer uma última coisa para ti, Darley, é que eu gostei imenso de tudo o que você falou, só quando o Pedro falou que você gostava de moto, aí eu desconfiei tudo. Cara que gosta de moto, meu. Aí eu já... Pronto. Então, a moto fica para um outro dia, que a gente também fez. A minha última pergunta, que já deves imaginar o que é, né? Então, a primeira coisa é que tem muitas pessoas que vêm aqui no nosso podcast, são 2 que vêm por mês, e, portanto, nós estamos, este nosso podcast já é o 31, se não me engano, 21. O seu podcast, acho que é 21. E eu queria dizer que, além de ser presidente, etc., nós temos dentro da Herbalife um motoclube. E esse motoclube é talvez as coisas que eu mais mais me dão prazer dentro da Herbalife, porque faz 2 coisas que eu amo na vida. Uma é andar de moto, aqui no Brasil, mota em Portugal, e ao mesmo tempo também a gente fala da Herbalife e é o grupo das pessoas da Herbalife. Então, Darley, você é um irmão do motoclube, não sei qual é o seu nível no motoclube, mas você já tem um nível alto, porque você já está há bastantes anos, e eu quero que você lembre quando você tomou essa decisão, quando é que você começou esse gosto por motos, e também, tá?
que você conte para as pessoas a verdadeira razão por você estar aí com a tornozeleira eletrônica e diz que teve um acidente de moto. Pedro, assim, ó, eu sempre gostei de moto, tá? Desde quando era guri, quando era piá, lá na roça, lá no interior, mas por questões financeiras eu nunca tive condições de ter. E passou-se os anos e tal, e eu disse, um dia eu vou ter moto, um dia eu vou ter moto. E quando eu comecei a frequentar os negócios de vocês, e você sempre falando, tal, sabe aquilo lá vai botando na veia, vai botando na veia. Cara, chegou no evento em Porto Alegre, no Motoclube, que foi em Porto... Lembra? No Motoclube, que lá no Hotel Ritter. Foi o terceiro? Tá, pois é. Eu fui com ônibus daqui. Eu peguei um ônibus, lotei um ônibus, enchi de gente aqui e fui para o Motoclube, entendeu? Eu levei aqui a galera de Erechim, Chapecó, e nós fomos num ônibus para Porto Alegre. Lá eu disse, no próximo eu vou participar, no próximo eu vou estar dentro. E o próximo, se eu não me engano, foi em Gramado, lembra? Foi em Gramado, acho que foi, se não me engano. Uhum. Que até caiu o Fábio, isso. O Fábio se acidentou. Isso. Aí eu comprei a moto em Caxias do Sul, fui fazer um evento para o seu Antônio Pelissari e para a Dona Adelese. E aí eu fui na sexta-feira, e aqui não tem concessionária da BMW, só tinha em Caxias ou Porto Alegre. Aí eu tava lá, fui lá e olhei a moto e tal, nem carteira eu não tinha ainda de moto, comprei a moto. Depois fiz a carteira e tal, enfim, e comecei com uma moto. Antes de comprar a moto, eu liguei para você, e aí a minha ideia já era comprar uma moto grande, mas esse bicho me deu uma mijada que eu tô moiado até hoje, por querer comprar uma moto grande. Que tu vai querer comprar uma moto grande? O quê, rapaz? Tu não sabe nem andar de moto, vai querer o quê? E, tal. E aí ele vai querer se matar, vai querer se matar. E a baita, entendeu? Não adianta. E aí comprei uma moto menor, uma 700, e aí agora, o ano passado, eu comprei peguei uma GS 1250, ou seja, que é a maior das BMWs da Big Trail. E agora, semana passada, cara, eu já fui a Brasília, fui a Vitória, fui em todos os motoclubes, agora voltei de Urubici, agora faz poucos dias do encontro nosso que nós tivemos em Urubici. Fui fazer uma viagem para o Mato Grosso, Conde. Toda aquela volta lá eu fiz esses dias de moto, eu e o Farina, eu e o meu primo. Deu 6.800 quilômetros de ida e volta, para ter uma ideia de moto. Entendeu? Entendeu? E agora fui visitar meu pai semana passada aqui em Itatiba do Sul, e na estrada de chão, cara, a moto... Estrada de terra. Caí e tá aí o resultado, a tornozeleira eletrônica aí. Nossa! Ó, Nossa! Aí, e o mais divertido é que o Darley, para não gastar dinheiro na luva, quase perdeu as mãos. Não, e agora, para não estragar a moto, quebrou o pé porque se jogou debaixo da moto para não estragar a moto. Como é que tu bota BMW em estrada de terra? Não, mas presta atenção. O Pedro, nos motoclubes, ele sempre dá um curso de pilotagem, tá? E nesse curso, ele sempre fala. E aquilo me chamou nunca... Sabe quando tu aprende as coisas? Não, se é assim, é assim. Nunca anda sem luva. Nunca anda sem bota, nunca anda sem protetor e tal. Cara, eu tava de luva. A luva de couro que eu tinha, eu posso mostrar, mas virou assim, ó, não sobrou nada da luva, mas minhas mãos estão inteirinhas, tá? O meu pé, eu não quebrei tornozelo, não quebrei nada. Por quê? Porque eu tava de bota. Se eu tivesse de tênis, eu tinha perdido o pé. Eu tinha esfacelado o pé, porque a moto caiu em cima e foi arrastando o meu pé. Quebrou só os 2 dedos, quebrou só 2 dedinhos, se bem na palma do pé, assim e tal. Isso aí é coisa de 15, 20 dias, já tirar esse gesso e pronto. Mas quer dizer, não foi nada, mas por aprender o que o nosso xerife... Mais um pouquinho, se ele não tivesse lesionado, podia ter jogado pelo Belenenses e o Benfica não tinha dado certo. Mas ele estava lesionado. E agora estou contando os dias para nós agora ir para o próximo lá em... Olha... vai ser primeiro fim de semana de julho, vamos falar lá no grupo do Motoclube, e vai ser em Pirinópolis, Goiânia, ou aquele das águas, como é que é? Águas quentes lá, como é que chama?
Rio Quente. Não, a outra é do lado. Rio Quente. Goiás. Caldas Novas. Ó, pessoal, olha, eu vou-te contar uma coisa, deve ser uma adrenalina muito grande de ter gostado de andar de moto, porque o pessoal cai, tem acidente, se quebra todo e continua louco para marcar o próximo evento. Exatamente, Conde, tem coisas que não tem explicação. Não tem explicação. Eu ando de moto há 50 anos, como tu sabes, e continuo sendo um idiota. Tenho histórias engraçadas há 30 anos, nossas de moto. É melhor não contarmos hoje aqui, mas um dia destes eu vou fazer o podcast, já está combinado, Conde, agora que és tu que estás aqui com a gente, nós vamos fazer um podcast especial de final do ano, com duas pessoas muito especiais, que vocês já estão a saber, mas a gente não vai anunciar ainda, e depois toda a gente vai saber. Mas, primeiro que tudo, Darley, eu quero-te agradecer muito a tua presença. Foi ótimo esse podcast. E é ótimo quando o tempo voa, quando a gente olha e de repente já passou 1h30. Cara, 1h30 quase. Já tem 1h30. E eu queria te dizer muito obrigado pela tua presença. Acabamos agora a pôr-nos aqui os 4 na mesma linha, tá? Eu vou pôr aqui os 4 na mesma linha. Venho o Conde aqui para ele ficar com os cordinhos ali também. Não vou pôr o convidado. Não vou pôr o convidado. Não vou ficar para trás. Pôr o convidado. Não vou fazer isso com o convidado, vou fazer isso com o Conde. E, Darley, só falta-nos dizer, então, agradecer a vocês, Chile, agradecer ao Conde, agradecer ao Darley, e dizer que o nosso próximo podcast vai ser muito especial, porque vai ser o nosso podcast de Natal, né? Já que é dia 16/12, e o Natal é logo a seguir. E claro que nós temos que convidar a pessoa mais importante do nosso negócio. Mais natalícia. Existem algumas pessoas muito importantes na minha vida, no meu negócio da Herbalife. A pessoa mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, é o meu patrocinador José Luís, que inclusive nós não agradecemos hoje, esquecemos de agradecer aos patrocinadores. Mas na próxima nós agradecemos. Então, obrigado Marilene, obrigado Pedro e obrigado José Luís. E obrigado Aldeiri, senão nós não estaríamos aqui. Mas a segunda pessoa mais importante, e isto pode parecer clichê, mas não é clichê, é esta pessoa que nós vamos ter aqui no próximo podcast. Porquê? Porque ela é a responsável do maior grupo que tem em Portugal. Tá? Ela é o maior grupo dentro da nossa Herbalife, dentro do nosso grupo ela é o maior grupo, e ela é a pessoa que podia ter interferido totalmente positivamente ou negativamente para que esse grupo acontecesse. Porquê? Porque ela é a Dona Elizabeth Fernandes, ela é a mãe da Isabel, ela é a mãe do Mário Fernandes, tá? E ela foi o fiel da balança, porque quando a Isabel entrou no negócio, o Mário era contra o negócio, o Dona Senhor Juventino era contra o negócio, e a Dona Elizabeth que fez o negócio andar. Então, provavelmente não teríamos. Além disso, ela é a patrocinadora do Mário Fernandes, que é um dos distribuidores tops de Portugal, e do António Jorge, que é um dos distribuidores tops do Brasil. Então, ela é duplo diamante, ela é uma pessoa fantástica, incrível, e ela é a mãe da Herbalife Portugal. Assim como o Sr. Juventino é o pai da Herbalife Portugal, ela é a mãe da Herbalife Portugal. Então vamos ter aqui nada melhor do que ter a Dona Elizabeth aqui para fechar o nosso podcast de Natal. Então, agradeço muito a vocês, muito obrigado por participarem, obrigado a todos que assistiram aqui pela internet, beijos a todos no coração, e cá estaremos aqui no próximo dia 16, quinta-feira, daqui a 15 dias. Beijinhos a todos, tchau, pessoal. Tchau, Pedro, tchau, Tele. Tchau.